João, bom, todo mundo tem um time, imagino que você não seja filho de chocadeira. Sim, e como lógico. nós aqui também não somos. Todos temos. A questão é assim, eu sempre, desde que eu, cara, iniciei essa vontade de... Falei, bom, eu quero trabalhar com futebol, o que eu preciso fazer? Preciso fazer jornalismo. E comecei a ir por esse caminho, etc e tal. Eu sempre tive muita dificuldade e hoje eu já tenho isso muito claro pra mim, que eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria. Eu me lembro do Bertozzi aqui semana passada falando, porra, foi muito legal quando eu tava na ESPN e o Trajano falou, você vai fazer o jogo do Galo pela primeira vez e tal. Uhum. Eu sempre tive muito esse vislumbre de trabalhar numa grande mídia pra poder um dia comentar um jogo do Peixão e tal, mas, cara, em dado momento, assim, eu penso, puta, como é que seria eu comentando Santos e Palmeiras já 30 de janeiro de 2020 com gol do Breno Lopes no final? Eu ia mandar todo mundo pra casa do entendeu? Então eu falo assim, eu não tenho, eu, Rodolfo, não tenho estômago pra passar por certas coisas. Você acha mesmo que você ia mandar todo mundo pra eu não ia, cara, mas eu não sei, entendeu? Eu acho que eu sairia tanto de mim numa hora dessa. Sabe por que você não ia? Você não ia, eu te garanto. Vamos supor que você estivesse na ESPN. Você tá na ESPN. Aí você vai falar assim, pô, vou comentar Santos e Palmeiras na ESPN. Eu já ia ter um distanciamento, talvez, né? Não, assim, eu acho que você ia pensar em primeiro lugar no seguinte, eu vou comentar o jogo na ESPN. É uma responsabilidade, né? Cara, esse é o ponto. Você, antes de você ser santista, de você ficar puto porque o Breno Lopes fez o gol, você ia estar pensando no seu trabalho, nas críticas e elogios que você está recebendo naquele momento, né? E em fazer um bom trabalho. Cara, você respondeu a minha pergunta antes de eu te perguntar. Porque você... Sem dúvida. Imagine o Rodolfo, na hora do gol do Breno Lopes, falando assim, na ESPN, tá lá o Paulo Andrade narrando, Breno Lopes, é do Palmeiras, gol! Rodolfo, porra, esse filho da puta fudeu o Santos. Pior que eu não duvido, assim, mas... Não, mas você acha que você ia fazer isso? Não ia. Mas em contrapartida... Você sabendo que você estava na ESPN. Não, de jeito nenhum. Você tem que ser profissional. É diferente. Por exemplo, um trabalho que eu acho até bem legal, assim, acho divertido, que é o que o pessoal da Rádio 97 Energia faz. Sim. Ali é diferente, cara. Ali você pode o cara faz a narração torcendo pro Santos, torcendo pro São Paulo, torcendo pro Corinthians. É diferente. Ou o cara da TV do clube, no caso. Ou na Santos TV. Sim. Que eu também acho que ele não falaria palavrão, porque ficaria uma coisa de baixo nível, mas ele poderia ali demonstrar de alguma certa forma a insatisfação dele. Sim. Agora, num veículo como a ESPN, como a Globo, como a TV Record, como o Sport TV, como o SBT... eu já fui repórter de rádio, já trabalhei várias vezes. A não ser que você poderia fazer isso em uma situação. Se a Mega Sena estivesse depositada na sua conta, aí você faria. Aí eu faria. Faria. Você olha lá o saldo do banco, aí você olha assim... 48 milhões de reais. Olha, 0. Que se foda. Breno Lopes, filha da puta. Aí você faria. Mas você tá entendendo o que eu quero te passar? Eu entendo, mas isso assim, é um trabalho de muita responsabilidade, porque você tá lidando com a paixão de milhões de pessoas. Cara, é isso. E as pessoas que vão ali naquele veículo acompanhar você, elas querem ter de você conteúdo, informação, emoção. Elas esperam coisas positivas de você. Né? Então, por isso que eu acho que mas aí que tá. Você ia sentir o peso da cabeça. Cara, na rádio, quando eu trampava, eu já fiz vários jogos do Palmeiras, em Itaquera, gol do Borja, tava lá atrás do gol.
contra o São Paulo no Morumbi. Cara, eu tava trabalhando, nenhum momento na minha cabeça passou, tipo, comemorar. É isso que o João falou. Você vai estar focado tanto no trampo de ter estudado, de ter vivenciado o dia a dia dos clubes. Agora, mas tem um detalhe interessante que passa na vida de todo narrador, de todo repórter, de todo comentarista que trabalha com isso. E que não trabalha num tipo de transmissão em que ele pode se expor e declarar o que ele sente. Tem a chateação que vem em delay, né? 2 horas depois o cara fica puto. Então. Acontece isso. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque o cara tá ali focado no trabalho dele. Tá ali focado. Aí aconteceu aquilo, o cara, pô, e tal, tô narrando aqui, é isso. Mas que bom que ela vem em delay. Ela vem em delay. Aí você tá na adrenalina no trabalho. Tá trabalhando, tá concentrado, você só pensa naquilo. Aí termina o trabalho. Tá. Aí você vai se deslocar até a sua casa, até o hotel, vai baixar a adrenalina, você vai molhar a palavra, aí você fica puto. Entendi. 2 horas depois. Porque aí, naquele momento que baixou a adrenalina e você tá molhando a palavra, você não é mais o profissional João Guilherme. Você é o torcedor João Guilherme. Entendi. Aí você fica puto. Mas é isso, mas era esse o ponto que eu queria chegar. Porque isso acontece óbvio, com todos nós, viu? Com todos nós. Então, mandar tomar naquele lugar, obviamente eu não faria, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o seguinte, porque entre mandar tomar naquele lugar e o fato de você ser um narrador e você ter que tomar muito cuidado com o tom que você tá narrando um gol no último minuto contra o seu time numa final de uma Libertadores. Isso é um negócio que, assim, como é que você narra um gol com a emoção que a torcida do Palmeiras, então nesse caso, merece, sendo um cara que tá puto? Ou seja, você não pode ficar puto, você tem que vir em delay, ela tem que ficar puto depois, porque nessa hora... Você tem que se abster da parada. Eu vou te explicar por que como é que você abstém? Como é que você consegue chegar nesse nível de concentração? Eu vou te explicar assim, sem citar nomes, né, de clubes, mas você vai fazer uma final de Libertadores, ok. Tá. Aí você fica sabendo que você vai fazer a final da Libertadores 1 mês antes da final da Libertadores. Tá. A partir daquele momento, você só pensa na final da Libertadores. E aí você começa a pensar, pô, eu vou tal dia para lá, eu tenho que levar tal coisa, a equipe começa a falar com você, ó, tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que gravar isso, tem que gravar aquilo, tem entrevista aqui, tem entrevista ali, você tem que acompanhar o noticiário dos 2 times que estão envolvidos, isso dando um exemplo só de um jogo, né, grande, final de Libertadores e tal. Você mergulha naquilo ali e você mergulha dos 2 lados. Você está trabalhando nos 2 lados, porque você não vai narrar o jogo de um time só. Claro. Você vai narrar dos 2. Então você fica o tempo todo pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo. E quanto mais vai se aproximando do dia e da hora, mais coisa você tem que pensar. Então você não tem tempo para ficar naquela... Porque é diferente do cara que vai para ver o jogo, fica no boteco, aí fica se divertindo, aí fala com um amigo da resenha... Né? Aí passa uma menina bonita, ele fala, olha lá, que legal, pô, interessante. Você tá ali, cara, pensando, porra, amanhã tem transmissão, a gente vai entrar no ar às 10 da manhã, vai sair às 7 da noite, a primeira parte da transmissão vai ser comandada do estúdio, os caras vão chamar a gente aqui 10 vezes, eu tenho que ter 10 coisas diferentes para falar. Quando eu entrar no ar, eu tenho que chamar o repórter tal e a repórter tal. Eu tenho 2 comentaristas aqui que eu tenho que administrar o que eu vou perguntar para o Zinho e o que eu vou perguntar para o Paulo Calçade. Aí eu vou abrir a transmissão a partir de 1 hora. Aí a transmissão está comigo e aí eu tenho que chamar tal VT, eu tenho que chamar... os repórteres no campo, eu tenho que chamar os 2 comentaristas, eu tenho que chamar o comentarista de arbitragem que está no estúdio, eu tenho que falar inserções comerciais, é tanta coisa que eu estou torcendo. Em tantos minutos aqui, tem que fazer o comercial de tal empresa, e isso tudo tem um cara falando no teu ouvido, João, faz isso agora, faz aquilo outro agora e tal, e aí a bola rola e você está focado ali no jogo, quem está com a bola, e você fica pensando, pô, como é que tá a audiência? Tem milhões de pessoas me assistindo agora e tal, papapá, aquela coisa toda, e você focado no jogo, mergulhado ali nos 2. Você acha mesmo que o cara tem tempo pra... Impossível, velho. Impossível. É muita coisa pra você se concentrar. Você acha mesmo que assim, no meio disso tudo,
Eu tenho 3 comentaristas para chamar, 2 repórteres no campo. Eu fiquei cansado. Um coordenador falando se ouvido o tempo todo. João, tem que chamar fulana, até tal lugar. Agora tem que chamar o texto comercial e tal. Ó, a gente vai mostrar a imagem agora do pênalti por um outro ângulo aqui. O cara fica falando do ouvido o tempo inteiro. Dá tempo de pensar? Não dá. Cara, eu Mas isso é uma coisa que o cara que está do outro lado da televisão não tem a menor noção. Ele não tem a menor ideia que isso acontece. Eu vi. Ele acha que você está ali narrando o jogo como ele está na casa dele. Exato. Olha lá, tá torcendo pro time e tal, olha lá, que filha da puta. E tá secando outro time. Eu vi que teve uma galera que cornetou você no gol do Daverson lá. Falaram que você. Mas aí que tá. Como tinha que narrar. Isso é que eu vou te falar. Isso é que eu vou te falar. Assim, eu achei que você narrou bem pra caramba. Muito obrigado, amigo. Assim, a diferença das redes sociais pro ao vivo. Realmente nas redes sociais, isso aí rolou. Pô, olha lá, narrou triste e tal. Mas quando eu encontro com palmeirenses, onde eu vou, cara, os caras falam, porra, narrou o gol do Davidson, narrou o gol do título, o herói improvável. Então, faz parte do trabalho, porra. Isso aí, entendeu? Então, cara, você não tem... A sua cabeça está muito ocupada ali.